Olá para você ligado na TV Câmara Jaú, está entrando no ar mais uma edição do programa Fala Vereador. Esta é uma nova rodada de entrevistas com os parlamentares que compõem o Legislativo jauense. E no programa de hoje eu tenho o prazer em receber aqui no estúdio da TV Câmara a vereadora do PDT, doutora Dani Rodrigueiro. Vereadora, muito obrigado pela presença em mais uma oportunidade. E eu que agradeço sempre. Bom, vereadora, vamos começar o nosso bate-papo falando sobre uma das suas principais bandeiras de mandato, que é a defesa da mulher, né, contra a violência doméstica, a violência de gênero e também contra a misoginia. Como é que a senhora avalia o cenário atual em nível municipal e também em nível nacional, já que a senhora vem abordando esses temas constantemente na tribuna da casa? Eu acho que a gente não pode avançar enquanto sociedade se nós não enfrentarmos esse debate, né, de peito aberto, com tranquilidade, sem nenhuma venda nos olhos, né? Nós temos um problema social muito grande, estrutural. Nós estamos vivendo nesse primeiro trimestre de 2026 o pior cenário de todos. Parece que a violência está se intensificando, não só em quantidade, mas como em crueldade. E isso é uma questão que precisa ser encarada. Isso é um problema nacional, mas é um problema na nossa cidade. Nós estamos com muitos casos, nós temos buscado as informações recorrentemente, né, de tempos em tempos, e a cada novo boletim que nós recebemos do número de ocorrências, nós só assistimos o crescer de todas as formas de violência, desde a agressão, as violências físicas e sexuais contra crianças e adolescentes muito alta na cidade, casos muito graves de ameaça, de perseguição, cárcere privado, isso tudo é Jaú. Isso tudo é Jaú. E sim, nós temos violências muito sérias, tentativas de feminicídio, então nós estamos num cenário muito violento. Sem contar a questão da misoginia, que é um problema que nós estamos escutando de professoras, nós estamos escutando de empresárias, nós estamos escutando de advogadas, de médicas, e a gente vê também aqui no Legislativo, né? Nesta Casa de Leis, a gente vê na Prefeitura, a gente vê nos órgãos públicos de um modo geral. A misoginia é o começo de tudo. Eu não acho que criminalizar todas as condutas possa levar a sociedade a lugares melhores, mas infelizmente quando nós falhamos enquanto sociedade é preciso frear de alguma forma, e o direito penal acaba sendo desta forma, pelo menos por um primeiro momento. Ele não vai solucionar o problema, a gente só vai solucionar com a educação, e é por isso também que nós estamos junto com a vereadora Rafa e também alguns outros projetos solo, trabalhando muitos projetos de lei com mulheres, com mães, com mulheres guardiãs, com a educação, a Lei Maria da Penha na escola. O nosso mandato tem ido em muitas escolas. Semana que vem a gente está de novo no distrito falando sobre violência, nas ETECs. Então a gente tem buscado esse diálogo com os adolescentes, com as meninas, com os meninos, falar sobre letramento de gênero. Então nós temos falado muito isso. E a misoginia é justamente a aversão a esse letramento de gênero. Porque o que a misoginia quer? Quer que o ódio, o repúdio às mulheres, ele se perpetue. Então é por isso que ela tem que vir. E, infelizmente, perdemos a oportunidade aqui nesta casa de passar a moção, mas na semana seguinte nós tentamos votar numa quinta-feira, no domingo nós tivemos uma mobilização nacional e deu certo. Apesar de Jaú não fazer parte desta mobilização através dessa Casa de Leis, deu certo porque o projeto que estava engavetado, segundo o presidente da Câmara dos Deputados lá em Brasília, ele saiu da gaveta e foi para uma comissão de estudos. Então nós temos aí uma expectativa que deva ser julgado, ser pautado entre maio e junho. A expectativa é para junho, mesmo sem, vergonhosamente, a adesão daqui da nossa casa. Realmente foi um baque, né? Porque escutei, inclusive, que o problema desse projeto é que ele só busca cuidar da misoginia contra mulheres, deveria cuidar da misoginia contra homens. A gente tem uma morte de mulher no Brasil a
cada 5 horas e meia, nem 6 horas. Nós temos violências inúmeras. Eu sempre falo, a cada 20 minutos uma menina menor de 12 anos é mãe no nosso Brasil. Então, como que nós podemos continuar, né, achando que está tudo bem, discursos de ódio, como a gente viu na internet, assim, né, uma profusão de discursos de ódio, que nem todo não é não, todo não é não sim, né, e outras questões mais. Então, essa é uma bandeira do mandato, essa é uma bandeira da minha vida, e eu não vou deixar de lutar em momento algum, em nenhum contexto, esteja eu onde eu estiver. Aliás, em nível municipal, a senhora tem cobrado do Poder Executivo ações da Secretaria de Defesa da Mulher, que atualmente está sem uma chefe na pasta. Exatamente. Tanto a Secretaria da Mulher sem chefe vai fazer 6 meses daqui a alguns dias, e do mês, semana que vem, 6 meses sem a chefia, né, a secretária. E uma situação inexistente. Nenhum governo, e agora no atual governo são 5 anos já, quase 5 anos e meio, sem a coragem de criar o Conselho da Mulher. É verdade, nenhum governo criou, mas nem o atual. Então nós estamos brigando muito, porque a secretária da Mulher precisa estar presente e o Conselho Municipal da Mulher precisa existir, até para a gente buscar recursos econômicos do governo do estado, do governo federal, para muitas ações. Os conselhos municipais, eu falo bastante, tem projeto de lei sobre isso. Os conselhos municipais, eles são o coração do processo legislativo, o coração do processo executivo, ou pelo menos deveriam ser, né, dos dois poderes, porque os conselhos são formados por pessoas engajadas em temáticas e que voluntariamente querem contribuir para a realização de políticas públicas. Então nós precisamos ouvir quem tem a questão, sabe, correndo nas veias, quem vive a questão no dia a dia. Eu não posso escutar pessoas que não conhecem a realidade, por exemplo, de famílias atípicas, para discutir famílias atípicas. Do mesmo modo, como é que eu vou discutir direitos e necessidades de adaptações, estabelecimento de políticas públicas para mulheres se eu não ouvir as mulheres? E o Conselho Municipal faz isso. Então a gente está brigando muito por isso e vamos continuar brigando. Quem sabe a gente consegue vencer essa batalha. Bom, vereadora, vamos entrar agora num assunto que também ganhou repercussão nacional, né? Recentemente nós tivemos aí a denúncia de um famoso professor de jiu-jitsu de renome internacional, sim, podemos dizer assim, com denúncias de abuso contra atletas que treinavam desde criança na academia, e não precisa ir muito longe, às vezes, para encontrar esse tipo de caso. A senhora fez um requerimento pedindo informações sobre um suposto caso de pedofilia praticado por dentro da Secretaria de Esportes. Como é que eu gostaria que a senhora detalhasse mais esse requerimento e falasse um pouquinho mais sobre essa denúncia? Olha, os números que mais me chocam em Jaú, embora sejam muitos os números relacionados à violência contra mulheres maiores, né? Não só adolescentes, mas mulheres já com 18, 20, 30 anos, né? São casos muito graves, muitos números expressivos. Mas o que nós temos de violência contra crianças e adolescentes, e aí nesse cenário, a franca maioria, né, a gente chega para cada 10, 9 praticado contra meninas e adolescentes meninas, né? Então, a mulher, criança e adolescente, vítima demais de crimes sexuais. E aqui na nossa cidade, os números são alarmantes. E nós temos que combater isso. E aí chega até o nosso conhecimento um processo, uma investigação muito contundente de violência sexual, de pedofilia, que teria ocorrido lá no Balneário Aristides Coló. E a situação é realmente palpável, grave, porque existiu inclusive busca e apreensão. Para ter uma busca e apreensão, o delegado tem que ter elementos de convicção, conversar, pedir para o juiz e um juiz autorizar esse movimento, né? De entrar, pegar equipamentos eletrônicos, enfim, fazer uma perícia no local, uma busca no local, e isso aconteceu.
E aí, o que nós temos de informação é que 3 pessoas são investigadas. E sim, ninguém está dizendo que eles são culpados, tampouco afirmando que o crime aconteceu, não há nada disso. Mas é uma investigação séria. E nós exigimos que essas pessoas sejam afastadas do convívio de crianças. Não é necessário que se mande embora, até porque nós temos funcionários ali que estão sendo investigados, que são comissionados, não são nem funcionários públicos de carreira. Então, coloca para trabalhar em outro lugar. Tem o cemitério, tem a rodoviária, tem a própria administração aqui, que não tem crianças, né? O convívio de crianças é uma situação bem mais controlada. E é bom até para o próprio investigado, para que ele se distancie da investigação. Isso é saudável, além de ser extremamente cauteloso que isso aconteça. Eu nem estou dizendo manda embora, em nenhum momento pedi isso, mas nós ficamos chocados com a situação que foi a transferência desses funcionários do balneário para Vila Netinho, e lá nós temos criança do mesmo jeito. Então nós estamos cobrando muito isso, que é cautela, é só isso. Né? E isso vai acontecer, porque nós estamos nos movimentando, existem mais requerimentos, a situação está tomando corpo. Infelizmente, né, nós estamos diante de supostas indicações, né, que são pessoas que ingressaram para a administração como comissionados, indicados por funcionários, por vereadores. Existem aí uma possibilidade disso ter acontecido e nós estamos cobrando isso. Por quê? Porque é preciso que as pessoas se responsabilizem pelos nomes que elas apresentam e, principalmente, é preciso que o secretário se posicione em relação a isso, né? E cuide dessas crianças que estão na pasta dele. Vereadora, vamos falar agora um pouquinho sobre o trabalho das comissões especiais de inquérito aqui na casa. A senhora presidiu a SEI da Advocacia Administrativa, que já se encerrou recentemente, e segue presidindo agora a SEI do Lixo. Gostaria que a senhora fizesse um balanço, né, dos trabalhos realizados até aqui, tanto da primeira SEI que já terminou, como dessa segunda que está em andamento. A que terminou, foram 6 vereadores nomeados pelo presidente, como de outra forma não poderia ser, todos da situação, né? E nós vimos uma defesa muito contundente, né, do secretário, todos vinculados à administração, eles se apresentam como base do governo e nós vimos essa defesa. O relatório veio, eu não concordo com o relatório, eu apresentei 17 pontos, né, de divergência do relatório, são 17 pontos que colocam em xeque a atuação do secretário de Habitação perante a aprovação, o desenrolar do procedimento de 3 condomínios que foi o alvo das investigações. Mas, como de outro modo nós já esperávamos que isso acontecesse, até pelo desenrolar dos fatos, pedimos muitas oitivas, inclusive dos donos, dos proprietários dos condomínios, e os vereadores não quiseram. Então nós tivemos aí 6 votos contra 1, 6 votos pelo arquivamento. Isso já era absolutamente, estava desenhado, né, que aconteceria, até pelo desenrolar da SEI, nós vimos isso. Volto a dizer, esse é um ponto de vista meu, não considero que os equívocos, que os erros apontados sejam meros equívocos. Entendo realmente que a sucessão de erros caracteriza alguma coisa que precisa ser mais investigada, precisaria ser encaminhada para os órgãos de controle, para o Ministério Público, mas esse não foi o entendimento da SEI e ela se encerra. E agora nós estamos com a SEI do Lixo. A SEI do Lixo tem uma reviravolta, não sei, parece que é a primeira vez que uma mulher preside uma SEI e é a primeira vez que nós temos uma SEI com a casa praticamente toda participando. E por que nós fizemos isso? Porque é uma forma de nós termos uma discussão democrática. Com 15 membros, vamos dizer assim, a oposição ou aqueles vereadores que não são da base do governo, não estão vinculados, não participam das reuniões com o prefeito às segundas-feiras, porque ele não chama, né? Isso que fique bem claro, né? A gente precisa frisar isso. Estão todos na SEI, então nós temos mais a abertura para dialogar, né? Nós temos mais democracia, realmente, uma gestão mais democrática dos trabalhos. E aí a gente tem uma expectativa que nós realmente vamos apontar os responsáveis pela crise que nós vivemos, especialmente em 2025 com a coleta do lixo. Nós já ouvimos uma testemunha, que foi o secretário de Meio Ambiente, vinculado aí ao primeiro momento e que eu diria o ponto mais sensível da crise toda,
no ano passado e, no meu ponto de vista, já foi muito claro, muitos pontos muito bem esclarecidos de uma falha gigantesca na condução da crise, na gestão desta crise que nós todos sentimos com o problema da coleta do lixo ano passado. Bom, vereadora, nós teríamos muitos outros assuntos, o nosso tempo já se esgotou. Mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui conosco. Eu que agradeço. Bom, a gente recebeu nesta edição, portanto, a vereadora do PDT, doutora Dani Rodrigueiro. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.